aqui no nosso Jornal da Manhã, e Denise Campos de Toledo, Alexandre Borges, aqui conosco também nos estúdios a partir de agora o Felipe Moura Brasil, Josias de Souza diretamente de Brasília. Estamos recebendo nos nossos estúdios o presidente nacional do PSDB, o ex-deputado pernambucano Bruno Araújo. Tudo bem, presidente? Bom dia, obrigado pela visita, por estar aqui em São Paulo e nos estúdios da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, um prazer enorme. Bom dia, Tiago, Felipe, Alexandre, Denise, a todos que nos ouvem, nos assistem. Um prazer enorme. Bom, presidente, o PSDB vai se reunir na semana que vem para fechar a questão sobre a reforma da Previdência. Essa semana foi uma semana em que essa discussão veio à tona, com inclusive o relator da reforma é do PSDB, Samuel Moreira. Eu pergunto de que maneira que o PSDB fecha a questão nessa história? Primeiro, isso é fruto da posição de nós mudarmos um paradigma que se construiu do estereótipo do partido do muro, da hesitação, da dúvida. É a primeira vez que o PSDB vai, do ponto de vista formal, reunir um executivo, bancada federal, estadual, e tirar a posição no voto sobre o fechamento de questão do texto da reforma da Previdência. Previdência que foi escrita por um deputado tucano licenciado, Rogério Marinho, que é relatada por um deputado tucano, Samuel Moreira, e esperamos que, entendo a autorização desse conjunto, os deputados federais e senadores do partido fiquem vinculados a dizer sim à reforma da Previdência. Josias de Souza, sua pergunta. Presidente Bruno Araújo, eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor diz que na matéria da Previdência o partido está superando as suas hesitações e vai fechar a questão. Eu lhe pergunto se o partido não estaria errando ao não superar suas hesitações também no campo da ética e dos bons costumes. Como os senhores vão convencer o eleitorado brasileiro de que o PSDB está mudando sem eliminar dos seus quadros pessoas como o Aécio Neves, como o Beto Richa, pessoas que têm esse contencioso ético? E eu aproveitaria para lhe perguntar, houve outro dia uma delação do dono da Gol, em que ele mencionou algumas pessoas que receberam dinheiro de Caixa 2 de um esquema montado por empresas aéreas. O vosso nome foi mencionado por ele. Como responder a esse contencioso ético para que o eleitor confie que o PSDB está mudando? Primeiro, o movimento que o PSDB foi o primeiro partido no Hemisfério Sul a providenciar formalmente a construção de um código de ética, de um compliance, que é o primeiro partido a tê-lo. Se nós fizermos e analisarmos, o PT, por exemplo, foi um partido que foi o segundo turno da eleição presidencial, Josias, e nós nunca vimos nenhum filiado, nem ninguém na imprensa cobrar, por exemplo, qual é a posição do código de ética, o Conselho de Ética do PT em relação ao ex-presidente Lula, condenado. Cobrei muitas vezes, viu? Só para fazer o parênteses, cobrei muitas vezes. Nós também. José Disseu, da mesma forma, mas o fato é que nós não vamos fazer o desenho nosso com um comparativo em relação aos outros. O primeiro passo foi dado: qualquer filiado do PSDB pode acessar o código de ética e representar contra qualquer filiado do partido. Havendo a representação, o código de ética dá o devido regramento de como processar e analisar caso a caso. Em relação à ação que você fez de delação da Gol, mesmo se deu no passado, quando houve uma referência a meu nome, no caso Odebrecht, na época eu era ministro de Estado, a coisa tomou um tamanho imenso. Quando houve o devido arquivamento, pouca coisa se falou a respeito. Então, quem está na vida pública está sujeito a dar explicação. Tenho certeza que essa é uma das situações que vai findar da mesma forma como se deu o devido arquivamento. Esse é um contencioso que o PSDB está enfrentando com o primeiro momento, que é criar a regra de como se processa todas essas questões. Felipe. Bruno Araújo, é só para detalhar a questão do Código de Ética, porque ele não necessariamente retroage, né? Então o Beto Richa e o Aécio Neves, por exemplo, poderão não ser punidos. Existe a esperança de que tucanos que estejam investigados numa fase avançada de processos se desfiliem por iniciativa própria, como Eduardo Azeredo, que também ficou durante muitos anos, mesmo preso, filiado ao partido? Não, Felipe, o que não retroage é a legislação criminal. O Código de Ética não é legislação criminal. Nós não fizemos um código penal. Nós não temos poder para isso. Ética é a mesma na linha do tempo. Não é porque nós fixamos um código de ética hoje que ele não possa ser lido de acordo com feitos que possam ter acontecido no passado. O código de ética, ele atinge e será passível de análise no partido, independente da questão temporal. Eu queria voltar. No caso específico, só para esgotar esse assunto aqui que o Felipe mencionou, sim. No caso específico desse código de ética,
os senhores consideraram que um filiado só pode ser admoestado, afastado ou coisa do gênero, se o processo dele tiver transitado em julgado, ou seja, julgado em ultimíssima instância. Os senhores aí ficaram aquém do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, que prevê a prisão de condenados em segunda instância. Então, em tese, os senhores poderiam agir antes, né? E afora o fato de que o tempo da política não é o tempo da justiça, né? O tempo da política é o que convém ao partido, e não convém ao partido conviver com pessoas que não são bem vistas pelo eleitorado. Você tem duas posições, não só depende do Código de Ética, como você tem um processo como na autorregulamentação ou de autoavaliação. Se nós pegarmos, por exemplo, os dois quadros partidários que foram condenados em segundo grau e cumprem pena, o governador Azeredo, em algum momento ele pediu a desfiliação do PSDB. Né? O mesmo não aconteceu com o quadro mais importante do Partido dos Trabalhadores. Nada impede que haja por parte de qualquer filiado, independente do Código de Ética, Josias, uma autoavaliação do dano que a sua participação na vida pública causa a si própria, a sua vida pessoal e ao próprio partido. O Código prevê e abre uma série de dispositivos que dá também autonomia ao partido e à Comissão de Ética de tomar a medida que for necessária, independente também de chegar à última posição do trânsito julgado. Bruno, eu gostaria de voltar à questão econômica, porque a gente vê uma postura muito firme do governador João Dória em relação à inclusão dos estados e municípios nas regras, nas mudanças do sistema previdenciário. Só que a gente percebe que está havendo pouca influência dos governadores, de modo geral, sobre os parlamentares, porque lá no Congresso tem uma resistência imensa a essa inclusão. É um dos grandes pontos aí que estão pegando, inclusive para a divulgação do relatório, não é? Como conciliar essa situação agora? O que é possível fazer no âmbito geral do país, né? Porque não é só a pressão de São Paulo. Denise, eu vivi 12 anos no Congresso Nacional e a influência dos governadores nos últimos 10 anos sobre os deputados federais é muito baixa. Eu assisti grande parte das votações com posições desintonizadas entre os deputados federais e os governadores. Ela é efetivamente muito baixa. A questão nós podíamos tratar única e exclusivamente do ponto de vista de compreender menos, eu acho que é uma leitura errada, Felipe, quando diz, olha, esses deputados que não querem incluir estados e municípios estão pensando na questão eleitoral. Não é essencialmente isso, é que parte deles se sentem utilizados de assumir um tema que é necessário, impopular, e deixar governadores ao qual fazem oposição numa situação extremamente confortável, que a quatro paredes em Brasília diz que a reforma é absolutamente fundamental e voltam para os seus estados e dizem que a reforma é um demônio. Então, isso é que gera essa relação de tensionamento. Agora, dado o tamanho da responsabilidade, do impacto que significa da redução de privilégios, a Previdência no Brasil é a maior concentração de renda, de maior geração de desigualdade. Há uma casta que suga grande parte desses recursos. Isso leva a um nível de compreensão que nós temos que passar por cima disso e oferecer já no primeiro relatório do deputado Samuel Moreira a possibilidade de que haja a avaliação de estados, a inclusão de estados e municípios nesse relatório. Mas do ponto de vista político, há do que compreender isso dentro do Congresso. Vamos ver como é que vem o relatório do deputado Samuel. Até o presidente da comissão da Previdência, da comissão especial, ele criticou, rebateu a posição do governador João Dória, achou que ele foi incisivo demais nessa cobrança para os parlamentares, dizendo que são os governadores que têm que assumir a responsabilidade. Eu acho que são duas coisas. O governador João Dória e os governadores que cobram essa responsabilidade são do seu papel. João Dória governa um estado de 40 milhões de habitantes, tem uma responsabilidade de entregar resultados, saúde, educação, segurança, e recursos para essas áreas estão desaparecendo com grau de comprometimento com a Previdência. E é natural entender também o nível de pressão que há sobre o Congresso. A opinião nossa do PSDB que o relatório, que a reforma da Previdência deva já atender estados e municípios. Nós vamos trabalhar para isso. Alexandre. Eu vou pedir licença para uma questão um pouco mais conceitual. Eu vi declarações do governador João Dória dizendo que o PSDB deixaria de ser um partido de centro-esquerda e passaria a ser um partido de centro. Eu queria entender um pouco melhor o que isso significa. Realmente o PSDB passa por um momento de renovação, né? Isso
em função muito também do resultado realmente muito complicado que teve na eleição do ano passado, o candidato a presidente com 4% dos votos, uma votação realmente muito baixa, uma diminuição muito significativa da bancada federal. Então é um partido que realmente está num processo de se repensar, e essa questão ideológica entrou. Você mesmo disse que é o partido que quer abandonar a imagem de estar em cima do muro e ao mesmo tempo diz que vai para o centro. O que é esse centro? Por exemplo, o próprio governador João Dória fala muito que ele tem como um ídolo o presidente da França, o Emmanuel Macron, que não está num bom momento, está enfrentando lá os coletes amarelos, enfim. Nós estamos vivendo uma era dos extremos, não estamos. O que é esse centro que o PSDB está buscando? Essa é uma discussão de espectro ideológico sempre muito complicada. Por exemplo, o espectro ideológico do Brasil é sempre mais à esquerda do que o resto da Europa, né? A direita brasileira é menos direita do que a direita europeia, e a esquerda brasileira consegue ser muito mais esquerda do que a esquerda europeia. Então nós temos réguas diferentes para medir isso. O fato é que o PSDB, se nós pegarmos, por exemplo, o PSDB não é cristão novo no liberalismo. O PSDB enfrentou as questões mais relevantes do ponto de vista da economia, privatização, e não soube defendê-las, bancou e resolveu a maior questão de desigualdade social do país, que era o instrumento da inflação com o Plano Real, responsabilidade fiscal, no campo social com o FIES, com o Fundeb, se discute se COAF deve ficar com o Moro, com o Paulo Guedes, foi o PSDB que criou, se discute como fiscaliza o processo dos procedimentos da União, foi a Conselheria Geral da União criada pelo PSDB. O PSDB é um partido de centro, Alexandre, no sentido de que ele não é cristão novo na economia, no liberalismo. Ele é liberal na economia e ele compreende que o Estado tem um papel fundamental em reduzir desigualdades sociais e desigualdade regionais. Então, onde conceituar isso, o PSDB não tem espaço para a intolerância de direita, a intolerância de esquerda, não tem espaço para os extremismos. E ser centro não significa muro, significa ter, sobretudo, serenidade num momento em que o Brasil ainda vive extremos. E de que maneira o partido já vai tratar a eleição de 2022? Porque, é claro, qualquer governador do estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, tem condições de se cacifar para concorrer em 2022. De que maneira o partido vai começar a tratar isso? Primeiro, dando a devida atenção e deixando os seus governadores fazerem o dever de casa. Enquanto nós estamos no Brasil discutindo questões, por exemplo, que são periféricas e, em alguns casos, tiram conquistas, por exemplo, como a discussão da legislação de segurança de trânsito, onde tira-se a obrigatoriedade da utilização da cadeirinha, a questão do exame toxicológico de caminhoneiros, redução de impacto no número de pontos de CNH. Essas são questões que não geram emprego, né? Nós temos 5 meses da administração do governo federal, 5 meses dos mais importantes, onde há uma lua de mel, expectativa, esperança, e isso deveria impactar a posição de investimentos e gera no primeiro momento algo que frustra em determinado sentido a possibilidade de votar matérias que tenham um impacto na geração de emprego. Nós não podemos ficar só na tecla da reforma da Previdência. Os governadores nossos estão dedicados a isso. João Dória está cuidando de manter a empresa de São Paulo que anunciaram que iam sair do Estado, buscando entendimento para isso, reduzindo ICMS para garantir a manutenção, a criação de mais 300, 400 novos voos dentro do Estado. O governador Eduardo Leite, todos conhecem a característica ideológica do Estado do Rio Grande do Sul, foi lá e tirou da Constituição um dispositivo que precisava de plebiscito para venda de ativos, um nível de uma votação, um quórum altíssimo no processo de demonstração de diálogo. Mato Grosso do Sul crescendo como poucos estados com o desempenho da agropecuária. Então, os governadores do PSDB fazendo o seu papel. E no Congresso Nacional e nas assembleias, o PSDB assumindo posições claras para que nós possamos, em 2022, e é importante deixar claro isso, Tiago, o eleitor da América Latina, ele não vota em partido, ele vota em pessoas, né? As escolhas feitas, o PSL não é uma escolha do eleitor brasileiro, não existia 1 ano e meio atrás, não é? Votou-se em Jair Bolsonaro.
Então, o papel nosso é que o PSDB esteja recuperando o papel de credibilidade na sociedade e ajudando a construir quadros e líderes que estejam à disposição em 2022. E João Dória é o franco favorito do PSDB para essa posição no momento certo. Hoje, recebendo aqui nos estúdios o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. No fim do outro bloco, a Denise ficou de perguntar sobre a economia. Diga, Denise. Exatamente, porque ele estava se referindo à ação do PSDB, de governadores em relação à melhoria da atividade econômica em geral, que nós estamos vendo o país como um todo com um desempenho muito fraco. Eu quero aproveitar até para dar uma informação que saiu o IPCA, o índice oficial de inflação agora há pouco, ele recuou bastante, ele ficou em apenas 0,13% em maio, após a variação de 0,57 em abril, é a menor variação para o mês de maio desde 2006, portanto houve uma desaceleração que já era esperada, e era esperada em parte até pela fraqueza da atividade econômica. Agora eu queria saber da posição do PSDB em relação às pautas que estão no Congresso, porque tem essa questão que pode fechar junto com o governo a questão da reforma previdenciária, que é a prioridade da pauta, mas em relação a um programa de governo para estímulo mesmo do crescimento, não se sabe exatamente qual vai ser o direcionamento do governo, mas tem uma pauta paralela que já trata, por exemplo, de reforma tributária, né? Tem a questão da MP que caducou do saneamento, agora entrou como projeto de lei. A gente vê o Congresso tentando correr em paralelo com pautas não só da economia, mas algumas pautas que atrapalham a vida do governo, como essa que restringe as MPs. Como é que é a posição do PSDB em relação a isso, pensando no país, pensando na economia em geral? No governo do PSDB, no primeiro dia do Congresso, de funcionamento do Congresso, primeiro dia do mandato do ex-presidente Fernando Henrique, o governo encaminhou toda a pauta macroeconômica que entraria em discussão. Nós estamos bitolado único e exclusivamente à Previdência, que é fundamental, é primordial, mas tem uma agenda que precisa ser dada seguimento. Por exemplo, ninguém está tratando no acordo comercial talvez mais importante da história recente do Brasil, ficou parado, ficou pronto, construído pelo chanceler Aloysio e pelo chanceler Serra, que é o acordo comercial bilateral entre o Brasil e a União Europeia. E um impacto tremendo na vida comercial do país. Mas o ministro Guedes acha que pode fechar logo isso. É isso, mas é um tema que ficou paralelo e tratado num ritmo menor do que ele vinha seguindo. Pauta do saneamento, que foi algo que começou lá atrás, eu ainda ministro ajudei a construir o texto do saneamento. Saneamento é algo que denigre a estrutura do país, são 70 milhões de brasileiros sem acesso ao saneamento, e pautas como a reforma da tributária, que nós temos dentro do PSDB o ex-deputado Raul, que já conseguiu consolidar um ambiente dentro do partido que pode ser definido. Enfim, essa pauta macroeconômica que cabe ao governo definir essa agenda, e essa agenda não está clara, Denise, e esse é um ponto que nos preocupa em relação à condição que o governo vai dar de dar clareza a essa pauta que gera emprego e renda, que é o momento mais importante do país. Bruno, o senhor foi deputado federal por Pernambuco, tentou ser senador na eleição de 2018, acabou não sendo eleito. Pernambuco no Nordeste, reduto mais forte do petismo, embora na eleição de 2018 já tenha havido uma ligeira queda com a vitória do Jair Bolsonaro em várias capitais. Foram eleitos senador pelo seu estado, Humberto Costa justamente do PT, o Jarbas Vasconcelos do MDB, e ainda o Mendonça Filho, ministro da Educação, ficou em terceiro lugar ali ainda na sua frente. Como recuperar o Nordeste no sentido de fazer com que ele deixe de ser um reduto do petismo? E por que o PSDB perdeu tantas vezes para o PT no Nordeste? Acho que o PSDB teve dificuldade de compreender a ação. O presidente Fernando Henrique teve resultado bom na sua primeira eleição com um plano real que levou à possibilidade, por exemplo, do consumo. Você tinha uma população da região mais pobre do país que de repente pode começar a comprar linha branca em 10 meses, 12 meses, 24 meses. Isso foi um impacto tremendo. O PSDB tem que não só saber se comunicar com a região, mas sobretudo programas sociais como o Bolsa Família. Ele antecedeu o Bolsa Família e o Bolsa Escola, criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que o PSDB não conseguiu encontrar a comunicação correta. Nós não estamos falando de construir uma relação onde os programas sociais sejam de subjugar a população. Nós não encontramos uma saída, por exemplo, até hoje para o Bolsa Família, que tem uma importância, mas não encontramos a porta de saída para parte da população. É encontrar programas que mostrem
sobretudo ao Nordeste, a possibilidade de redução de desigualdades regionais e encontrar o caminho. Eu digo sempre, o ex-presidente Lula conseguiu falar com Nordeste, Norte e Nordeste, e teve grande dificuldade de falar, por exemplo, com São Paulo. Os candidatos nossos do PSDB sempre conversaram com São Paulo e tiveram grande dificuldade de conversar com o Nordeste. Então parece que há duas compreensões, duas neurolinguísticas, duas identidades que precisam se encontrar. O PSDB tem que aprender não só a se comunicar, mas como levar de fato os programas que gerem confiança à região Norte e Nordeste do país. Josias de Souza. Bruno, o senhor fez uma avaliação que é muito correta, e que no Brasil as pessoas não votam em partido, as pessoas votam em candidatos. Agora, é lastimável o que ocorre hoje com o sistema partidário brasileiro, que está esmigalhado. E para utilizar uma terminologia forte, se me permite, hoje os partidos estão todos num grande lixão. E eu diria que o PSDB é parte desse lixão. E supondo que o senhor esteja correto e que o João Dória seja uma boa aposta para 2022, nada impede que ele, se identificar no PSDB uma bola de ferro que o atrapalhe, ele vai para outro partido, vai até para o PSL, se for o caso, para se eleger. O que eu lhe pergunto como presidente do PSDB é o que o senhor pretende fazer, quais são os seus planos para retirar o PSDB do lixão? Josias, a sua leitura, ela pula talvez uma leitura anterior. Os partidos estão em crise no mundo inteiro, de modo especial no Brasil. A sociedade hoje se comunica de forma horizontal. A sociedade precisava, para se comunicar com a relação de poder, ela precisava até 30 anos atrás encontrar um partido, um candidato e se relacionar com o poder. A democracia representativa está em crise no mundo inteiro. Como o próprio jornalismo mais tradicional está em crise em grande parte do mundo, porque as pessoas se comunicam pelas suas redes, se informam muitas vezes de outra forma. Então, nós temos um novo modelo de comunicação, isso serve para o jornalismo, um novo meio de relação com o eleitor, isso serve para a política. Então, nesse aspecto dessa falta de percepção, da percepção da população de que ela não precisa de partido para se comunicar, ela escolhe direto o Lula, ela escolhe direto o Jair Bolsonaro, ela escolhe direto o governador, que sem passar pela relação do partido. Não vai ser o partido que vai mudar essa percepção na relação com o eleitor. Nós vamos sim utilizar a estrutura do partido para formar quadros, formar a juventude. Não é pensando na eleição do ano que vem de 20 ou 22. Nós vamos forçar a base, construir como partido um núcleo de brasileiros que comunguem de uma posição política de centro, de social-democracia, de posições firmes em relação ao liberalismo na economia, respeitando costumes da sociedade. Não é partido que constrói costumes, é a sociedade que constrói costumes. Inclusive, partido, o nosso papel é prover uma agremiação que forme quadros de qualidade política que estejam à disposição do eleitor. Não temos nenhuma pretensão, não é, de sermos o partido de 100% do eleitorado brasileiro. Nós queremos ser um partido que parte do eleitorado brasileiro enxerga como uma opção de ajudar na administração do seu estado, do seu município e eventualmente do país, e esperando que possa ser em 22. Alexandre. Eu queria de novo puxar a corda para a questão ideológica, porque eu estou interessado nessa posição do centro, centro-esquerda, centro-direita. Eu gostei da sua expressão de não ser um cristão novo no liberalismo, mas a maior prefeitura do país, que está com o PSDB, do Bruno Covas, aumentou o número de comissionados, recolheu patinete nas ruas, tem vários acenos feitos à esquerda. Não seria especificamente nessa grande prefeitura que o PSDB tem, não estaria ainda ligado a tal centro-esquerda que o governador João Dória diz que vai ser abandonada? Acho que Bruno Covas, que é meu amigo, sempre teve uma posição mais progressista, e ela está dentro de um campo do limite, num ambiente ou num eixo que convive com muitas das posições nossas. Ao mesmo tempo, o Bruno dá sequência a outras ações importantes, a participação do capital privado dentro da prefeitura. Eu acho que o espaço de centro permite navegar num ambiente, num eixo político, administrativo mais amplo. O que não cabe, Alexandre, dentro do PSDB são extremos, né? E a esquerda para valer, a direita para valer. A posição do partido é de absoluta moderação, centro de diálogo, curtição. Uns utilizaram centro radical, não é? O centro para valer, mas volto a dizer,
ter posição de centro não significa estar em cima do muro. Tanto é que na minha primeira semana como presidente do PSDB, nós estamos fazendo algo que nós não fizemos. O partido vai tirar uma posição formal sobre a reforma da Previdência e fazendo com que os seus parlamentares sigam compartilhando com nós, porque eles mesmos participam do processo de decisão, a posição de não chegar no dia sabendo qual é a posição de partido, e isso vai se dar para todos os temas importantes da sociedade. Agora é um centro com possibilidade de fusão com o DEM? Não vejo, no primeiro momento, eu não vejo nenhuma necessidade, não é mudando, na minha opinião, de nome, ou de cor, como eu já disse, de mascote, ou fusão, que nós vamos mudar a percepção nossa em relação ao eleitor. Mas para ganhar força política. Mas para ganhar força política, Denise, eu acho que nós temos que primeiro entender o que vai acontecer o ano que vem, quando não haverá mais coligação proporcional. Qual o impacto na vida real das agremiações brasileiras. Eu, pessoalmente, luto para que um ativo histórico de um partido com 30 anos se mantenha. É a mesma percepção que eu tenho do presidente nacional do DEM, que é meu amigo, o prefeito de Salvador, ACM Neto. Obviamente, se ao final de 20 houver uma leitura de que mudou por completo a configuração com o resultado do fim das coligações, isso leva a algum grau de reflexão, não temos problema nenhum de refletir, mas isso não está nem de longe no primeiro momento na pauta do PSDB. Felipe. Bruno, até no intervalo aqui estávamos falando sobre a questão do saneamento básico no Brasil, e é preciso dizer com todas as letras, tem milhões de brasileiros andando no cocô. Isso. E qual é a sua relação com esse tema nesse momento de tramitação de uma medida provisória sobre o saneamento básico? Quando eu cheguei no Ministério das Cidades, eu comecei a ouvir que esse era o tema que mais denegria o país no ponto de vista da infraestrutura. É um tema absolutamente vergonhoso, 70 milhões de pessoas que andam realmente com esgoto a céu aberto. Nós construímos ouvindo a sociedade, aquela medida provisória que todos estavam acompanhando a discussão, ela caducou no final do ano passado. Nós conseguimos reeditá-la ainda no final do governo Temer, a segunda reedição, caiu pela segunda vez. Era um tema que o Congresso tratou de forma secundária, terciária. De repente, no final, o tema ganhou tamanho, houve a mobilização da sociedade civil, da imprensa em relação ao que significava isso, e de forma muito célere aquela MP foi transformada num projeto de lei assinado pelo senador Tasso, relatado pelo senador Roberto Rocha, todos dois também do PSDB. Nós esperamos que nós possamos ter, talvez em 60, 90 dias, uma nova legislação, um marco novo de saneamento, o que pode permitir, Alexandre, mais de 400 bilhões de reais em investimentos nesse setor, que pode elevar em muita qualidade de vida do brasileiro, porque saneamento é educação, é saúde na veia, e nós estamos com mais de 40 anos de atraso nessa agenda. Bruno, só para completar, uma pergunta objetiva, já que o senhor está dizendo que o PSDB não precisa ficar em cima do muro. O senhor que é de Pernambuco, Esporte, Náutico ou Santa Cruz? Eu sou do Náutico, sabe, o pernambucano torce pelos times de Pernambuco. O Náutico sempre sofre, é um torcedor sofredor, mas firme e fiel ao Náutico. Bom, e nós flamenguistas temos uma bronca histórica do esporte, né? É verdade. Campeonato Brasileiro de 87. Bom, e pra gente fechar aqui a nossa entrevista, o Josias de Souza, direto de Brasília, vai fazer a última pergunta da entrevista com Bruno Araújo. Diga, Josias. Bruno, você diz que o PSDB vai fechar a questão em relação à Previdência. É uma posição alvissareira, considerando que o partido conspirou contra o próprio fator previdenciário criado pelo Fernando Henrique durante o governo Temer. Agora eu lhe pergunto o seguinte: o fechamento de questão impõe a punição daqueles que não seguirem a posição do partido. E haverá. Eu lhe pergunto, haverá. Havendo o fechamento de questão, quem votar contra a reforma previdenciária vai ser expulso do PSDB? Haverá dentro da previsão do estatuto, que vai desde a advertência, a suspensão, a expulsão, mas o posicionamento não é do fechamento de questão, o Josias e o Brasil que nos ouve, não é para inglês ver, é de fato para acontecer. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, venha sempre, um abraço. Um abraço a todos, bom dia, obrigado pelo convite.